tema da minha mensagem hoje é o Deus único que se revela. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 14, versículo 15. Homens, por que estáis dizendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza que a vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu, as estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo-vos o coração de alegria. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Os irmãos devem se lembrar aqui do contexto das pregações aqui no livro de Atos. E o que nós vemos aqui é o relato das viagens missionárias, ou melhor, da primeira viagem missionária que Paulo está fazendo. Tanto no capítulo 13 como no capítulo 14, nós vemos o evangelho de fato se expandindo, a igreja em movimento, e vemos os apóstolos, os discípulos, relatando aquilo que estava acontecendo. E o contexto histórico aqui, não só histórico, né, histórico e filosófico da época de Paulo e de Barnabé, é fundamental porque nós devemos lembrar que Paulo ele estava pregando o monoteísmo, a crença em um único Deus, em uma única religião, numa nação que era totalmente politeísta, cria em diversos deuses, porque assim eram os romanos, assim eram os gregos, principalmente os gregos daquela época. Havia o panteão grego, havia inúmeros deuses, Deus para tudo. Inclusive, os gregos eles tinham tanto medo de fazer algo sem pedir a bênção de alguma divindade, que eles faziam o quê? Eles tinham um altar intitulado como ao Deus desconhecido. Então eles rezavam a todos os deuses, segundo a crença deles, e eles iam ao altar do Deus desconhecido, porque caso eles se esquecessem de algum Deus, orava aquele lá e aquele Deus então saberia. E é claro, idolatria pura. E Paulo vem numa época dessa, num lugar desse, falar a respeito de monoteísmo. Paulo vai dizer que todos aqueles deuses são inúteis, assim Paulo diz, inúteis, os sacrifícios a eles feitos de nada servem, e que eles precisavam se arrepender de seus pecados e se converter ao único Deus verdadeiro. Por isso que no versículo 3 diz que, falando corajosamente acerca do Senhor, porque convenhamos, haja coragem para pregar o que Paulo estava falando, o que Barnabé estava falando, no meio ao qual eles estavam inseridos. Paulo então ele fala da exclusividade da fé cristã em meio a uma cultura pagã e uma nação totalmente politeísta. Eu quero passar aqui alguns princípios, então, essa noite. Põe primeiro, por favor, ali. A primeira coisa que nós vemos é a exclusividade do cristianismo. Atos 14 tem uma relevância fundamental quando o contexto é missões, levar o evangelho adiante, não ficar parado ali em Jerusalém como eles estavam a princípio. E você reparou que Paulo, ele não é nada sincrético. Sincrético no sentido de aceitar fusão de outras religiões. Não, tem esse costume deles aqui, não, vamos adaptar ao nosso, esse aqui também eu acho que cabe, esse aqui é meio estranho, mas dá para a gente aproveitar alguma coisa. Paulo não tinha isso. Zero sincretismo. Paulo é extremamente monoteísta e diz, aqueles que pensam diferentes daquilo que eu estou pregando estão no erro. Eles precisam se converter ao único Deus verdadeiro e soberano. E ele desafia diretamente essas crenças politeístas de sua época. Paulo, ele não foi aquele pregador isentão que fica em cima do muro, porque você sabe, o pastor isentão que fica em cima do muro, ele agrada gregos e troianos. Ele consegue ficar bem com todo mundo. Talvez se Paulo pregasse o que ele estava pregando aqui nas redes sociais de hoje em dia, provavelmente teria um monte de comentário lá. Para de arrumar briga com os outros, Paulo. Para com esse negócio de arrumar confusão na internet. Fale da sua religião. Para que dizer que religião A está errada, que B está errada, que C está errada e que só a sua está certa? Pare com isso. Mais amor. Paulo provavelmente ouviria coisas neste tom, mas mesmo com risco de um martírio precoce, porque sim, as pessoas matavam outras pessoas como Paulo quando se levantavam para pregar a verdade do jeito que ele estava fazendo. E mesmo correndo o risco de um martírio precoce, o que Paulo faz? Continua firme naquilo que ele acreditava. Ele não deixou de falar da exclusividade do cristianismo, não teve medo do que as pessoas diriam, do que pensariam e nem do que poderiam fazer a ele.
Mas ele continua firme em suas convicções, mesmo frente às filosofias predominantes da época, mesmo frente à cultura grega e seu panteão de deuses. E veja, se Paulo fazia isso naquela época, por que nós hoje teríamos medo de defender exclusivamente a nossa fé? Porque teríamos que agir como pessoas sincréticas de que, tá certo, né? Eu tenho a minha, você tem a sua, está todo mundo certo. Não, não está. É impossível. Nós queremos em A, fulano crê em B, e ambos estarem certos. Não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade do fulano. Existe a verdade. E aquele que não está na verdade, está na mentira. É isso que Paulo está combatendo o tempo todo. E o cristianismo ele é totalmente exclusivista. Você lembra quando Jesus diz assim? Eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. É isso que ele diz? Não. Ele é exclusivista. Ou no singular. O caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todos os caminhos podem levar a Roma, a Deus. É apenas Jesus Cristo. Não há intermediários nenhum. O evangelho que não se opõe a uma cultura totalmente anticristã não é evangelho. Protestante que não protesta não é protestante. Como assim? Vamos ouvir o que inúmeras religiões dizem, coisas absurdas, heresias, e vamos ficar calados. Paulo não fez isso. Se Paulo e Barnabé enfrentaram aqueles embates com diferentes filosofias e crenças em Icônio, hoje também o nosso evangelho, claro, ele encontra muita resistência em uma cultura plural e principalmente relativista. Por que eu digo que nós temos uma cultura plural? Se você colocar no Wikipédia lá quantas religiões há no mundo, vai dar na média de, eles colocam um intervalo de 4.300 a 17.000 e cacetada. Alguns outros sites vão arredondar para 10.000 o número de religiões que existem no mundo. Então, nós vemos uma cultura totalmente plural. Pastor, o senhor está dizendo que nós devemos, mesmo numa cultura desta, afirmar que apenas a nossa religião é a verdadeira? Sim. É isso que Jesus diz. É isso que a nossa Bíblia diz. E não apenas uma cultura plural, mas vivemos uma cultura totalmente relativista. Em que sentido? Quase tudo depende do ponto de vista. De quem pensa, de quem fala, de quem age. Veja se não é verdade. Por exemplo, a Bíblia é totalmente contra a nudez, contra a exposição do corpo. Aí você fala assim, pastor, mas e aqueles índios que usam só aquela sunguinha, aquele fiozinho horrível, ou outros até sem nada? Até um cristão normal, que não é nem muito firme, ele vai dizer assim, aquela cultura dos índios, por mais que seja a cultura deles, eles estejam acostumados, nasceram daquele jeito, aquilo, segundo a Escritura, é pecado. É uma exposição do corpo, a exposição da nudez. Aí você fala para esse crente normal que acredita que os índios estão fazendo errado quando eles expõem os seus corpos. Você diz para esse cristão, mas você sabia que biquíni é calcinha e sutiã de material diferente? Sabe o que esse mesmo cristão vai dizer para você? Mas é que na praia é um outro ambiente. Lá é diferente. Você percebeu a contradição? Para um é pecado e para o outro não é. O evangelho ele deve transcender culturas, filosofias e costumes pecaminosos, independente de em que lugar se faça ou quem esteja fazendo. O evangelho, de fato, ele exige uma devoção absoluta, sem concessão a ídolos, como nós vemos Paulo fazendo, sem outros deuses. Não há espaço para isso. Não há espaço para sincretismo, não há espaço para costumes pecaminosos, não há espaço para compartilhar com outras religiões. O cristianismo é totalmente exclusivista. Por isso que quando você vê aí, pastor, foi um culto ecumênico. O culto ecumênico é aquele que tem o padre, tem o pastor, tem o pai de santo. Mas calma aí, a Bíblia diz que isso é pecaminoso, que o cristianismo é único. Como assim vamos participar, desfrutar dessas mesas? É um erro, óbvio que é um erro. E segundo e último para encerrar, nós vemos o evangelismo e a graça comum. Lembra que Paulo e Barnabé, eles
depois de serem instrumentos das mãos de Deus para operar uma cura em um homem que era aleijado de nascença, aquelas pessoas que ali estavam devido à sua cultura dos deuses gregos, pensaram, os deuses desceram até nós. E eles queriam oferecer sacrifício a Paulo e Barnabé, tanto é que eles ficam doidos da vida. Paulo, então, para levar o evangelho àquelas pessoas, ele usa o que nós chamamos de graça comum. Em que sentido? Mostrando que o Deus Todo-Poderoso derrama a sua chuva sobre maus e bons, filhos e não filhos, crentes e ímpios. E Paulo, então, começa a usar esses argumentos para apresentar o evangelho àquelas pessoas. E isso já era algo, de fato, de Paulo. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, o seguinte: para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Verso 22, para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não se fez, óbvio, né, de ímpio para ganhar um ímpio, de jeito nenhum. Igual uma vez, uma moça vinha à igreja, fez uma tatuajona no braço assim, e mandou a foto no WhatsApp, né? Pastor, o que o senhor acha? Eu não sabia que era ela, tadinho, né? Falei, nossa, coisa mais vulgar, ímpia. Pastor, sou eu. Falei, nossa, é isso que eu disse. Tem como mudar agora, né? Ela, não, pastor, mas eu fiz com um propósito. Eu falei, qual propósito? Ela trabalhava num lugar que tinha muitos jovens infratores, e esses jovens infratores tinham tatuagem. Então, qual foi a lógica dela? Eu preciso me identificar com eles para levar o evangelho. Então, o objetivo da tatuagem foi esse, se identificar com aquelas pessoas para ter, né, uma porta aberta para levar a mensagem. Eu disse a ela, querida, não é isso que Paulo quis dizer quando ele fala, né? Fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns, fiz de judeu para ganhar os judeus. Se seu marido quisesse ganhar os homossexuais, o que ele teria que fazer? Se você quisesse ganhar as prostitutas, se for seguir essa sua linha de raciocínio, pensou onde isso vai dar? Terrível. No versículo 15, até o versículo 17, acompanhe comigo. Paulo vai dizer assim. Versículo 15. Homens, por que estáis fazendo isso? Nós também somos homens da mesma natureza, ou seja, estava condenando a questão, né, de adorá-lo. Versículo 16. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu, as estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo-vos o coração de alegria. Ou seja, Paulo, quando ele vai levar a palavra de Deus aos judeus, como que ele faz? Ele começa pela lei. Assim como Estevão fez, lembra? Ele deu um relatório de toda a lei para então mostrar. Vocês acreditam na lei? Não acreditam na lei? Eles dizem sim. Então, a lei aponta para Cristo. Paulo fazia a mesma coisa. Só que Paulo, para ganhar os gentios, para falar aos gentios, ele usa uma outra estratégia para evangelizar aquelas pessoas. Ele usa a graça comum. Ele diz, sabe a chuva que cai sobre vocês? As estações, os alimentos, o coração cheio de alegria? Tudo isso vem do único Deus verdadeiro. É este Deus que tem cuidado de vocês. Porque onde as escrituras não são conhecidas, esse é um ótimo artifício para apresentarmos o evangelho. Falarmos a respeito daquilo que Deus fez de bom, que todos desfrutam, independente de serem crentes ou serem ímpios. Como evangelizar, por exemplo, um ateu ou uma pessoa que não acredita em coisa nenhuma? Graça comum, mostrar essas coisas. Além do mais, a maioria das pessoas, elas têm um senso de certo e errado, daquilo que é correto, daquilo que não é, daquilo que é feio, daquilo que é bonito, daquilo que é justo, daquilo que é injusto. Eu e você devemos mostrar essas coisas à luz da Escritura. Veja se não é verdade. Olha uma forma de se apresentar o Evangelho, por exemplo, a quem não acredita de forma nenhuma na Escritura. Por que que o homicídio é proibido na maioria das nações e a esmagadora maioria das pessoas, de fato, abomina tirar a vida de outra pessoa? Este conceito vem da Escritura. Não matarás. Às vezes o ímpio não sabe, mas você pode mostrar a ele isto. Olha, sabia que até as nossas leis, o Código Penal,
que fala a respeito, né, de não poder matar outra pessoa, nós temos esse amparo lá na Escritura. Deus já disse lá no comecinho, lá em Êxodo 20, não matarás. Por que a maioria das pessoas concordam em não roubar, não mentir, não trair? Onde há esses princípios? Adivinha? Na Escritura. Êxodo 20 tem todas essas coisas. E não apenas isso, não só ali nos 10 mandamentos, né? Esses princípios estão por toda a Bíblia. Como, por exemplo, o princípio da legítima defesa. Você sabia que também foi tirado da Escritura? Inclusive, a Constituição americana, que é a Constituição mais bíblica que existe, há alguns trechos dela que é praticamente a Bíblia transcrita. Esse princípio de legítima defesa, que tem no Brasil e na maioria das nações, nós vemos, claro, um paralelo com ele na Escritura. Em Êxodo 20, 22, 2, vai dizer assim: se alguém entrar na sua casa à noite e você ferir essa pessoa, e essa pessoa vier a morrer, você não vai ser culpado do sangue dessa pessoa. Ou seja, Deus dizendo, você está na sua casa, de repente, um ladrão, um bandido, um faz o L da vida, pulou seu muro para fazer algum mal para a sua família. E você matar aquela pessoa, segundo a Escritura, nem pecado é. Pode ficar tranquilo, você está defendendo os seus. E você reparou que na nossa lei, o padrão segue a mesma coisa? Legítima defesa, sai na Escritura. Mas tem uma outra forma também, que Paulo usa para evangelizar, principalmente os não crentes, os não judeus, aqueles que não acreditavam na lei. Outra forma é, de fato, mostrar quem Deus é e aquilo que Deus faz para que toda a humanidade desfrute. Mostrar as grandezas de Deus. Se você ler Romanos capítulo 1, começa dizendo coisas absurdas em relação ao tamanho do Deus ao qual servimos. Isaías vai falar sobre isso também. Mas veja, se você não pode falar com um ateu da vida aí que acredita nas forças do universo convergindo ao favor dele, fale para ele: olha, esse universo que nós temos, né, que é chamado de universo observável. Por que universo observável? Porque é aquilo que até agora os telescópios, a NASA e os seres humanos conseguem observar. Porque não dá para falar o universo começa aqui e o universo termina ali. Por isso que eles dizem o universo observável, aquilo que eles conseguiram ver. A distância de uma ponta até a outra, segundo cientistas, para você ir de norte a sul neste universo, você teria que pegar uma aeronave na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Não é o seu carro, 120 quilômetros por hora, não. 300 mil quilômetros por segundo, e se você fizer isso, você vai sair de uma ponta e vai chegar na outra 93 bilhões de anos depois. Por isso que eles dizem, né? 93 bilhões de anos-luz. O universo proclama a glória do Senhor. E olha como que o universo é grande. O Sol é algo absurdo, né, comparado com o nosso planeta. Como que o nosso planeta, gente, o lugar grande. Se você já voou de avião, você sabe como que é, né? Na hora que você está lá em cima, você vê que tanto de terra que eu sabia que tinha. Porque eu, pelo menos, quando eu era criança, eu achava assim, né? A gente tem morro aqui, depois para lá, acabou o mundo. A gente tem morro para cá, depois para cá, acabou o mundo. Para mim, o mundo era esse aqui, ó, o vale que nós vivemos. Mas então, quando você começa a conhecer, você viaja de avião, você vê, é muita terra. É muita água. Gente, que planeta imenso. Mas você sabia que a Terra, ela é minúscula comparada ao tamanho do Sol? Cabem cerca de 1,3 milhões de planetas Terra dentro do Sol. A estrela que está mais próxima de nós. Olha o tamanho da grandiosidade. E detalhe, o Sol nem é a maior estrela. Na verdade, é pequena comparado com as demais. Eu atualizei a minha lista de estrelas maiores lá, né? Que a última vez eu lembro que eu falei sobre a Canis Majoris, mas tadinha, já acharam outra maior que ela também. A maior estrela conhecida até hoje é a Stephenson 218. Ela é tão grande que dentro dela cabem cerca de 10 bilhões de sóis. Você achou que o Sol já era grande? 1,3 milhões de terra dentro do Sol? Essa estrela cabe 10 bilhões de sóis. E você percebeu? Estrelas, galáxias, planetas, tudo em suas órbitas, no seu lugar, parado no nada. No nada. Não se bate, não se choca, tudo de forma extremamente organizada. Tanto é que alguns vão atribuir essa história a Isaac Newton. Isaac Newton tinha um amigo que era ateu,
E ele então queria dar um jeito de apresentar Deus para Newton. Newton queria dar um jeito de apresentar Deus para esse amigo dele. Daí o que ele fez? Ele fez uma maquete do sistema solar na casa dele, ali certinho, né? O Sol ao centro, os planetas girando em torno do Sol, girando em torno do seu próprio eixo. Ele chamou aquele amigo dele para ver. E aquele amigo chegou lá e viu. Gente, Newton, que coisa absurda, fantástica. Quanto tempo você demorou para fazer isso? Ele disse, não foi eu que fiz. Não foi? Existe então outro gênio como você? Quem fez? Newton disse, ninguém. Eu simplesmente cheguei um dia para trabalhar, tinha ouvido acho que uma explosão dentro aqui, né, da onde eu faço as minhas experiências, e depois dessa explosão eu entrei, estava tudo no lugarzinho, desse jeito. Aquele amigo dele começou a rir e a gargalhar. Newton, você acha que eu sou bobo? É impossível algo assim surgir de uma explosão, do nada. Aí Newton disse, olha, se eu que levei poucas horas para construir algo como isso, você acha que não tem como ter sido construído, arquitetado pelo nada? Quanto mais o universo ao qual vivemos, extremamente mais complexo do que essa simples maquete aqui que eu fiz. Como não ver Deus através da complexidade do universo? Como não ver Deus através da complexidade do ser humano? Sabia que o ser humano é algo fantástico. Fantástico. Se nós pegássemos um adulto e começássemos a esticar em linha reta, veias, vasos sanguíneos, capilares, chegaria a uma distância de 100 mil quilômetros de veias e vasos sanguíneos. Para você ter uma ideia da distância, Nova York a Tóquio, 9 vezes. Só de veias e vasos sanguíneos que há em um adulto, apenas um. Para ficar mais fácil, ida e volta de São Paulo a Paris 10 vezes. Imagina, vai e volta de São Paulo a Paris. Uma. Vai e volta, duas. Só de veias e vasos sanguíneos que tem em você. Em uma única pessoa. Eu não sei quantos viram, né, recentemente. Põe lá os robôs do Elon Musk. O desenho que eu assistia antigamente, Jackson 5, quando eu era criança. Tá aí, ó. O mundo futurista. O Elon Musk agora, né, além de fazer o foguete da ré, acabou com o nosso ditado popular, foguete não dá ré, secou a gente. Agora ele está criando aí um exército de robôs. Optimus, o nome desses robôs aí. Põe a próxima. O robô serve drink, gente. Conversa. Tem movimentos. Faz atividades que o ser humano faz. Mas veja, por exemplo, a diferença dos processadores desses robôs e do sistema nervoso do ser humano, que é basicamente aquilo ali. O processador do Optimus, de um desses robôs do Elon Musk, por mais poderoso que seja, ele executa funções com base em algoritmos pré-programados. É só assim que funciona. É necessário que haja um programa para que ele faça determinadas coisas, das mais simples às mais complexas. E tudo isso que eles fazem são apenas simplificações extremamente básicas daquilo que nós, seres humanos, fazemos com naturalidade, com simplicidade. Para você ter uma ideia, o cérebro humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios. É muita coisa, muita coisa. Eles formam algumas redes ali que chegam a trilhões de sinapses. O que seria isso? Pontos de contato entre neurônios, células e outras coisas. Trilhões. É isso que permite, de fato, processar informações, capacidade de aprender, sentir, chorar, falar. Coisas que esses robôs, com a tecnologia que eles têm, mas nem sonham em chegar perto de um ser humano médio. Não estou dizendo nem um ser humano mais inteligente, não. Estou falando da gente aqui, ó, a média, né? Nem chega perto. Não só isso, vai próximo. O sistema músculo-esquelético versus coordenação motora. Por mais que não pareça, mas a gente tem tudo aquilo lá de músculo, né? Alguns têm muita gordura na frente, do lado, mas o tecido muscular do ser humano é, de fato, basicamente aquilo ali. E veja que interessante. O corpo humano possui 600 músculos. É muito músculo. 206 ossos. Então as pessoas veem algo, um robô, acham algo fantástico, mas eles não têm noção da complexidade que é o ser humano. E tudo funciona de forma coordenada, um controle, um ajuste extremamente fino. Aquilo que você faz de forma natural, sem pensar, que é o piscar. Você percebeu que você não pensa para piscar, né? Vou piscar. Agora. Você não fica assim. Você faz algo natural.
Esses robôs dependem de um algoritmo e de uma programação totalmente específica para fazer coisas que nós fazemos naturalmente. Esses músculos e ossos permitem, de fato, que nós venhamos a nos movimentar, a nos adaptar em terrenos ou qualquer atividade. Já esses robôs humanoides, eles têm juntas extremamente limitadas. Se eles são colocados de uma hora para outra em um terreno adverso, diferente daquilo que eles estavam programados, eles têm uma dificuldade enorme. Mas as pessoas olham o robô e dizem: gente, que coisa maravilhosa. E não conseguem ver a grandiosidade que é o ser humano. Põe a próxima. O sistema imunológico é a capacidade de reparação. O corpo humano ele tem um sistema, de fato, imunológico adaptativo. Por que você acha que quando alguém quebra um osso ou tem uma fratura, é engessada a perna para que a perna não se mova? Porque o osso ele tem essa capacidade de se regenerar. O ser humano tem isso. Não só isso, ralado também, né? Você rala, dói, mas depois o corpo regenera. São diversas lesões que, de fato, o organismo humano tem esse poder, né? Até algumas doenças, o ser humano tem esse poder, o corpo humano, de se regenerar. Agora, esses robôs, por mais que são extremamente tecnológicos, eles não fazem nada, absolutamente nada, comparado a essa tecnologia que nós temos. Nada. Os robôs eles não têm nada comparável a isso. Quando eles quebram ou têm algum defeito, eles necessitam de algum reparo externo. Eles não têm nenhuma capacidade de se autocurar como o ser humano tem. Mas nós conseguimos ver uma mente brilhante criando um robô e não conseguimos ver uma mente brilhante criando o ser humano totalmente complexo. Criando a mulher mais complexa ainda, né? É fantástico o ser humano. O ser humano é algo fantástico. Ele não é apenas uma máquina biologicamente superior. Ele é um sistema complexo capaz de consciência, adaptação e reparação. Mas o que a humanidade corrompida diz em relação a isso? Põe a última ali, por favor. As pessoas elas olham para um robô desse daí e dizem: que mente genial para criar algo tão fantástico. Aí olha para um bebezinho lindo daquele, pelo menos eu acho. Olham para uma mente humana que criou o robô e dizem: surgiu do nada. Uma explosão formou aquele conglomerado de células. Essa é uma das formas de evangelizar. Mostrar a grandiosidade de Deus, a graça comum. Mostrar que, de fato, tudo aquilo que o ser humano faz, a tecnologia mais fantástica de ponta que existe, não é nada comparado a um simples bebê, a um simples ser humano. A câmera aí, eu não sei, né? A câmera melhor que existe aí, a maior quantidade de megapixels, mas não chega nem perto do olho humano. O olho humano normal, claro. Então, uma das formas de evangelizar é mostrar quem é o nosso Deus, mostrar a sua criação e como o nosso Deus tem sido gracioso e misericordioso até com os ímpios. Paulo, Barnabé, quando eles chegavam diante de pessoas que não tinham conhecimento da Escritura, eles usavam essas coisas. Então, que Deus possa também nos dar sabedoria para que, diante de situações adversas, onde as pessoas não creem na Bíblia de jeito nenhum, que nós venhamos a lembrar quem é o nosso Deus, do tamanho do nosso Deus, da graça comum, para que possamos mostrar a essas pessoas de que, olha, se um robô desse daí, que durante alguns anos de estudo, o ser humano conseguiu desenvolver, você acredita que não pode ter surgido do nada? Quanto mais o ser humano, extremamente complexo. Há, sim, um Criador por trás da criação. Amém, meus irmãos?